charlatão. Bom, a gente vai falar sobre os símbolos judaicos, alguns deles, com o Sérgio Feldman, que é meu irmão, que estudou História Judaica em Israel, sua faculdade, fez um monte de curso por vários lugares, sumiram as palavras, que faz banca, como que chama isso? Sérgio, me ajuda. Eu sou professor do mestrado, doutorado, eu sou do mestrado e doutorado em História da Universidade Federal do Espírito Santo, PGIs, e não trabalho especificamente só com História Judaica, mas é um dos focos do meu trabalho, da minha pesquisa. Eu trabalho com outras questões, questões do corpo, questões ligadas à Antiguidade Tardia ao Medievo, mas com bastante relação com a questão judaica nas minhas pesquisas. Mas você fez doutorado e mestrado em vários lugares e fez vários estudos também na Espanha. Eu fiz estágios pós-doutorado, o meu mestrado foi na USP, o meu doutorado foi na Universidade Federal do Paraná, e a minha graduação foi em Tel Aviv, mas foi em História Geral. Tá. Eu faço estudos judaicos nas minhas pesquisas, mas eu sou graduado, mestrado e doutorado em História Geral, com foco no doutorado em questão ligada a judeus. E os estágios pós-doutorais que eu fiz foram Madrid, no Conselho Superior de Investigações Científicas, Paris, École d'Études en Sciences Sociales. Eu fiz também um estágio pós-doutoral em Jerusalém, no Instituto Hispânia Judia, e fiz um outro estágio pós-doutoral bem curtinho na Rutgers University, onde minha filha está fazendo doutorado. Mas aí foi só uma brevíssima passagem. Bom, podemos começar? Olha, tem muitos símbolos judaicos. Eu escolhi apenas e somente 3 símbolos que estão vinculados à Bíblia, que aparecem na Bíblia. Depois eu faço um comentário bem brevíssimo de 2 outros símbolos que não seriam vinculados à Bíblia. Tá? Os símbolos que eu vou explicar para vocês é o talit, o chale ritual. Vocês veem aí, tem 2 judeus, um está rezando com talit, o mais velho, que está mais no meio, e o outro não está rezando com talit. O tefilim, o rapaz da esquerda está rezando com tefilim, tem preso um na cabeça e o outro no braço, falaremos disso. Depois, do lado direito em cima, tem uma mezuzá, que é uma espécie de porta de entrada, né, das casas judaicas, é um símbolo que contém um pergaminho, e o candelabro de 7 braços, ou de 6 braços, que é a menorá. A estrela de Davi é um símbolo mais moderno e que a gente vai tentar dar uma explicação não tão tradicional, tá? Então, vamos lá. Sérgio, você me permite pedir uma explicação também para você de um símbolo que você não trouxe para a gente? No final. Tá no final, tá bom? Vamos fazer assim, pode perguntar no meio, mas sobre o que eu estou falando. As coisas adicionais a gente deixa para o final, por mais que a gente pode fazer uma coisa mais assim descontraída, mas vamos fazer na ordem. No final a gente abre para outros temas. Mas sobre esses temas podem perguntar no meio, sim, não tem problema. Bom, de todas as vestimentas associadas com a vida judaica, nenhuma é mais importante do que esses 3. O talit, chale de orações, tá? Esse aqui, ó, esse aqui é um talit infanto-juvenil, não é um talit adulto, que ele nem caberia aqui nessa visão, tá? O tefilim, que eu tenho aqui, eu vou mostrar depois eles, que eu teria que tirar eles da embalagem, e a mezuzá. O talit é o chale de orações, o tefilim filactérios, que são 2 caixas de couro com pergaminhos dentro e com tiras de couro que são postos no braço e na cabeça, que nem a gente viu ali, ó. Esse rapaz está com o tefilim, ele tem no braço
Estão vendo? Eu estou passando o mouse. Enxergam? Eu passando o mouse? Sim. E na cabeça, tá? Muito bem. E a mezuzá, que é um rolo de pergaminho que está preso dentro de uma caixinha colocado no portal direito da casa quando se entra, o batente da porta. Os três têm origem bíblica. Os três foram estabelecidos com a mesma finalidade: fazer o judeu lembrar-se da lei de Deus, tá? Fazer o judeu lembrar-se da lei de Deus. Vamos pegar as fontes de cada um, tá? Essas fontes aí, se depois alguém tiver interesse, eu posso repassar para vocês, se quiserem olhar no texto bíblico, tá? A Bíblia judaica tem 3 partes: Torá, Profetas e Escritos. A parte inicial, que chama Torá, são os 5 livros iniciais que compõem um conjunto chamado Pentateuco, em português, Torá, em hebraico, e também em hebraico é chamado de Humash, que vem de Hamesh, 5. São 5 livros. O livro de Números é o 4º livro da Bíblia, tá? E ali diz, Deus falando para Moisés, fala aos filhos de Israel e diz-lhes que façam para eles franja sobre as bordas de suas vestes, de modo que cada vez que virmos as franjas, nos lembremos dos mandamentos de Deus. Então, o talit foi criado como uma vestimenta para conter as franjas. O talit pode ser um chale e pode ser uma camiseta usada por debaixo da roupa. Nós não temos nenhum exemplar dessa camiseta usada por debaixo da roupa, porque ela só é usada pelos judeus ortodoxos. Os judeus modernos usam só o chale, eu vou falar a partir do chale. Então, o chamado talit katan, talit pequeno, que é usado como camiseta, eu não me relacionarei com ele, mas ele existe e é conhecido. Vamos lá. A fonte é a Bíblia, tá? Aqui eu me repito, e ele está aqui como uma vestimenta externa que pendura o tzitzit. Eu vou mostrar para vocês aqui na câmera um tzitzit. Tem 4 bordas, tá? Esse é um tzitzit. Ele tem 8 fios e 5 nós. Tá? Tem um aqui, olha, nas 2 bordas, e do outro lado também tem. Esse é como eu falei para vocês, esse é um talit de criança, tá? Que eu uso para rezas rápidas, tal, eu não preciso tirar aquele talit maior, pesado, difícil de dobrar. Então, tem 4, nas 4 bordas do talit, tem 4 tzitziot. Ainda vou explicar o que é o tzitzit. Tá? Na Wikipédia, que é o que a gente costuma pesquisar, diz assim, talit no hebraico moderno, ou talet, talit em sefaradi, ou talis em Yiddish, ou seja, versões da cultura judaica em dialetos judaicos, o hebraico moderno, ou o dialeto sefaradi, que é na verdade, chama ladino, e o Yiddish. Acessório religioso em forma de um chale feito, aí pode variar, seda, lã, por incrível que pareça, a lã é mais cara e é considerado mais fino do que a seda, tá? É um tecido, ou linho, tá? O linho é o filho pobre da coisa aí, tá? Tendo em suas extremidades tzitziot, que vocês viram aí, né? As franjas. É usado como cobertura na hora das preces judaicas, principalmente nas orações matinais. Eu cortei a sequência da Wikipédia, porque eu achei que isso era suficiente. Tem mais informação na Wikipédia. E nós vemos taliot com usos diferentes. O talit usual, usado na sinagoga, ele pode e deve ser grande. E ele está aqui, do lado direito, aqui, nós temos um cara com ele cobrindo a cabeça e outro cobrindo o corpo dele, o tronco dele, tá? E os braços dele. Dá para usar ele de uma forma menos
pesada, como esse senhor está usando, dobrado sobre o pescoço e o peito, mas com os braços soltos, tá? E não sobre a cabeça. E são variações no uso. Ele é talit ou talit gadol. O que o talit nos recorda? Ele recorda que dentro do Pentateuco, da Torá, tem 613 preceitos ou mitzvot. Seria, pela tradição judaica, tá? Isso é uma questão passível de discussão, se fosse olhar a partir de uma perspectiva histórica, mas nós estamos olhando por uma perspectiva religiosa. Seriam ordenações que Deus fez ao povo de Israel para cumpri-las. 248 ordenações positivas faça isso, amarás ao próximo como a ti mesmo, guarda o sábado para santificar. É uma ordem positiva. Ou 365, e também 365 proibições. Seria não matarás, não roubarás, não cobiçarás a mulher do próximo, etc, etc. A soma delas dá 613. E elas estão distribuídas dentro dos 5 livros da Torá, dos 5 livros do Pentateuco. Tá? Então, elas são um conjunto, e é o conjunto da origem do judaísmo. Depois o judaísmo vai evoluindo e derivando alguns preceitos a partir dos originais e deixando alguns como recordação. Por quê? Porque uma parte muito grande dessas ordenações e proibições estão vinculadas aos sacrifícios rituais que se faziam no Templo de Jerusalém. Se abatiam animais e se queimavam esses animais, fazendo uma oferenda para Deus. Isso não se faz desde que o templo foi destruído no ano 70. Nós já estamos em 2021, então já são quase 2000 anos que não se fazem certos preceitos, porque não há templo, e estavam ligados ao sacrifício. Compensação, a partir dos outros, se criaram dezenas, centenas de preceitos derivados dessa, digamos, constituição. Então, isso é a base do judaísmo. E esse talit tem, como a gente viu, 4 bordas, nas quais tem 4 tzitziot. Tzitzit, no singular, e tzitziot, no plural. Tá? É composto por 5 letras. Tá? Tzitzit. Tzitzit é uma palavra que tem, no início, um tzadik, depois um yud, que é um i, depois outro tzadik, depois outro yud, que é o i, depois tem um taf, que é um t. Então, tem 5 letras, e essas letras na gerimatria, elas valem números, tá? Elas valem números, equivalem a números. Então, a primeira letra do alfabeto, Aleph, é 1, a segunda, Bet, é 2, e vai assim até a 10ª letra, que é o Yud, que é 10. A partir daí, a letra seguinte é 20, Raf, Lamed, Mem, vai 20, 30, 40, 50, 70, 80, 90, 100. E ainda sobra, depois do 100, 3 letras. E aí, então, nós temos o 100, o 200, o 300 e o 400. Parou aí. Parou aí. Não tem. Aí tem que fazer combinações. Então, as letras valendo números vão de 1 a 10, de 10 a 100 e de 100 a 400. Então, a palavra tzitzit equivale a 613. Por quê? O taf, que é a última, vale 400. E tzitzit tem o taf no final. Pois o taf tem o tzadik, que vale 90, tem 2 vezes. Então, tem 2 vezes o 90. E o yud, que tem 2 vezes, vale 10. Então, se somar 2 tzadik, 2 yud e o taf, vai dar 600. Mas está faltando os 13. Os 13 estão nos 8 fios e 5 nós. É uma matemática assim, engraçada, né? Uma matemática ritual. Né? Você tem aqui 8 fios, estão bem embaraçados. Esse talit é muito antigo. Tá? Isso aqui foi comprado para os meus filhos antes do Bar Mitzvah. Né? E os meus filhos já têm 40 anos. Então, vocês imaginam que isso aqui tem, por baixo, 30 anos
mais ou menos, talvez até um pouquinho mais. Tá? Mas então, o tzitzit soma 613 no nome, nos nós e nos fios. Então, o tzitzit são 8 fios e 5 nós, 13 soma-se aos 600 do nome, resulta em 613. Quando um judeu olha um talit e vê os tzitziot, ele pensa nos preceitos. É como um sinal vivo das mitzvot, dos preceitos. Tá? Por isso, os judeus ortodoxos fazem também camisetas que põem por debaixo da camisa e que deixam para fora 4 tzitziot. Estou respondendo aqui uma mensagem. Tá? Alguma dúvida até aqui? Alguém quer perguntar alguma coisa do talit, ou do tzitzit? Ok, pode fazer no final também. Eu vou seguir, então. Só homem, Sérgio, usa o talit? Ótima pergunta, Ruth. Isso é um grupo feminino aqui, né? Esse é um grupo frequentado por mulheres e criado por mulheres. No judaísmo ortodoxo, só homens vão usar talit. No judaísmo não ortodoxo, tem algumas variantes, mas a maior parte dos judeus não ortodoxos estão começando a compartilhar isso entre homens e entre mulheres. Tá? Eu me lembro de uma situação sui generis, porque era o começo de uma mudança. Trabalhávamos na Associação Religiosa Israelita do Rio de Janeiro, vocês devem ser a maioria de São Paulo, é que equivale à CIP de São Paulo. Tá? Só que ela avançou mais cedo do que a CIP na participação feminina. Tá? Então, foi discutido durante quase 1 ano e meio, 2, o Rabino fez cursos tal, sobre a inserção das mulheres no serviço de forma mais igualitária, participativa. Isso foi há muito tempo, vocês já vão ver por quê. E aí, a gente estava bem enfronhado nisso, quando eu falo a gente, é eu, a minha esposa, e nessa época, minha esposa deu à luz a minha caçula, que agora acabou de fazer 31. Tá? E quando foi para dar o nome dela na Torá, que é um ritual do judaísmo, normalmente o marido, o pai da criança, sobe e a mãe ou está em casa, cuidando da criança, ou está no espaço feminino, numa sinagoga ortodoxa, estaria no espaço separado, com a criança e fica assistindo ali dar o nome. E nós combinamos entre nós que a mãe é que ia dar o nome para a criança. E então, a minha mulher se recusou a colocar kippá. Kippá, solidel. Tá? Mas colocou eu o talit. achei que kippá era só para homem. Não, kippá é uma discussão, mas a modernização trouxe o talit para as mulheres. Tá? E aí a minha mulher colocou o talit e se recusou a colocar kippá. Tem mulheres que colocam kippá também. Tá? Isso aí tem discussões, todas essas sinagogas. Mas o talit ela pôs com maior tranquilidade. E ela subiu para a Torá e eu subi acompanhando, carregando a menina. Que bonito. O azar é que eu não tinha posto o filme na câmera. E não podia, porque era permitido fotografar, não lá do púlpito, mas de longe. Só que a câmera veio com um filme já, naquela época era filme de rolo, né? E o filme já tinha rodado. Nunca conseguimos documentar isso aí, mas foi feito isso. Então, mulheres podem usar talit? Sim, em sinagogas reformistas, conservadoras, é cada vez mais comum, usual, as mulheres usarem o talit. Vou continuar. O talit é usado sempre nas rezas matinais, no shacharit. Dias comuns, sábados e festas. Porém, nas rezas da tarde e da noite, quem estiver oficiando, ou seja, quem vai puxar a reza, se cobre com talit. Tá? Se for uma sinagoga ou se for uma residência
Às vezes, por exemplo, agora há pouco morreu um amigo de juventude e foi tudo pela internet, né? Mas fizemos os ofícios de uma semana de luto através da internet. Então, quem puxava a reza estava de talita. Eram ofícios noturnos, tá? 6h30 da tarde, 7 horas, ofícios da noite. Mas quem estava oficiando não estava dentro de uma sinagoga, mas estava com o talit fazendo a reza. Então, quem puxar a reza, quem oficiar a reza, usa o talit. Os outros não precisam. Em 2 ocasiões, há uso coletivo. Na tarde do dia do 9 de Av, que é o dia da destruição dos 2 templos, que é um dia de luto, de tristeza, se usa talit, inclusive se coloca tefilim de tarde, coisa que não é usual. Tefilim também é usado, nós vamos falar em seguida, é usado de manhã. E, na véspera do Yom Kippur, a sinagoga inteira está coberta com talit. Tá? Aí não é o oficiante só. As rezas noturnas e rezas da tarde é o oficiante. A essas ocasiões especiais podem sugerir o uso do talit. Um Brit Milá, o casamento, tá? Pode-se usar o talit. E aí, claro, vai depender também da concepção, se é ortodoxo, se não é ortodoxo. Às vezes é uma sinagoga conservadora menos moderna, às vezes é uma sinagoga... Mas os reformistas, as mulheres usam tranquilamente o talit, mas não são obrigadas. São autorizadas. É permitido. Pode ser até recomendado pelo rabino, mas ele não vai dizer que todo mundo tem que usar. Ok? Dúvidas? Posso seguir? Bom, o talit também pode ter um uso muito interessante. Quando há um casamento, se faz um palio nupcial, que seria uma espécie de uma pequena tenda aberta dos lados, mas coberta por cima. E essa tenda pode ser improvisada usando um talit. Um talit grande, para caber noivo, noiva, oficiante, mesmo que fique os pais do lado, mas o mínimo que caibam ali o oficiante, o noivo e a noiva. Mas um talit pode servir como roupá, palio nupcial no casamento. Quando um morto vai ser sepultado no cemitério judaico e ele é judeu, se trata de conseguir o talit que ele usou a vida toda, mas se não tiver, porque ele morreu em outro lugar, se arruma um talit, se corta o tzitziot, porque ele não vai mais cumprir as mitzvot, ele já vai para o outro lado, mas ele é envolvido. Além da mortalha, é posto nele o talit, quando se coloca ele no caixão. E aí vem a resposta àquela pergunta que veio, mas não tem problema não. Judeus ortodoxos, as mulheres não usam talit, nem o tefilim, que já vamos falar adiante. Já os modernos, conservadores e reformistas, permite a opção da mulher e a tendência, essa tendência aqui, eu não botei um N. Vou corrigir. A tendência é que cada vez mais mulheres usem o talit. Tendência, não há obrigatoriedade. As mulheres são liberadas para poder usar e é bastante recomendado. Então, o uso do talit é proposto a partir da maioridade religiosa, mas, por exemplo, esse que vocês viram aqui comigo, os meus filhos usavam com 8, 9 anos. Tá? Mas era uma escolha também. O bat mitzvah das meninas aos 12, os bar mitzvah dos meninos aos 13, daí para frente, que o talit é utilizado. Não há proibição de um menino pequeno usar, não há proibição nas sinagogas modernas de mulher usar, mas, em princípio, a ideia é a partir de bar e bat mitzvah, mesmo nas sinagogas modernas. Felipe, tá? Se houver perguntas sobre o talit, também pode ser feitas no final, mas se alguém quiser fazer agora... Posso seguir, então? Ok. O tefilim, e eu vou mostrar para vocês, só que aqui a minha câmera não me dá muita mobilidade em relação a mostrar. Eu vou tentar mostrar o melhor possível.
São 2 tefilim que estão enrolados. Vocês vão ver eles desenrolados. Esse aqui é o da cabeça. Percebam, a minha luz não é boa, mas ele tem 4 riscos, 3 riscos, na verdade, separando. O interior dele é fragmentado. Tá? É fragmentado. Dá para ver? Dá. Em 4 partes, tendo 3 divisões em 4 partes. E ele tem uma fileira de couro do lado esquerdo e uma fileira de couro do lado direito. Vocês vão ver uma pessoa vestindo. O outro tefil é o tefil do braço. É uma caixa sem compartimentação dentro. Tá? E ele vai ser preso no braço e ele vai correndo, fazendo voltas no braço até chegar na mão, aonde faz algumas movimentações. Para ter uma ideia, tá? A fonte do tefilim se encontra em Êxodo 3:9, em Deuteronômio 6:8 e 11:18. Nesses versículos se ordena aos judeus usar um sinal sobre tua mão como memória entre os teus olhos. Sinal na tua mão e memória entre os teus olhos para lembrar dos mandamentos de Deus. Ou seja, voltamos ao mesmo princípio do talit. O sentido dele é esse. Como ele é usado só em dias comuns, em dias de semana, tá? Ele difere do talit, que pode ser usado em Shabat, festas. Ele é só matinal, tirando o Tisha B'Av, e ele é só para dias comuns. Mas vamos ver isso. Aqui, a imagem está melhor do que essa que eu mostrei. Eu quis mostrar para vocês saberem que isso existe, que as pessoas têm. Eles são muito caros para serem adquiridos, tá? E eles têm toda uma questão técnica, vocês já vão saber. O da esquerda de quem está olhando, que não tem compartimentos e não tem uma letra escrita na borda, é o de braço. O da direita é o de cabeça. Nele tem uma letra Shin, mas não é um Shin qualquer. É um Shin com 4 braços. E aí vai provavelmente me vir a pergunta, mas por que um Shin com 4 braços? Eu não vou saber responder. Vocês vão ter que pesquisar. Mas o Shin vai lembrar Deus também. Já explico por quê. Tá? E ele tem aqui, como vocês viram, 2 lados aqui, ó. Desse lado aqui sai ele passa por baixo desse orifício aqui, que tem um orifício, aqui sai outro. E ele é preso na cabeça. E as 2 fieiras vão pelas laterais do corpo da pessoa que usa. O outro é preso no braço, vai correndo até chegar na mão. Vamos dar uma olhada nisso. Sérgio, ele aperta e machuca, igual aquele negócio que os católicos antigos usavam quando eles tinham alguns pensamentos pecaminosos, por exemplo, na coxa? Pera, eu não entendi o começo. Como é que é? Ele... Eu esqueci o nome, é difícil para eu falar esse nome. Ele aperta a pessoa porque os católicos eles têm um negócio que eles colocam na coxa, que conforme eles vão tendo, por exemplo... não. Você está falando um círio, o negócio que gera uma certa dor. Isso. Não, a ideia é que o judeu coloque ele, que ele fique justo. O do braço tem que ser posto com força, senão ele cai. Ele cai. Tem historinhas dos judeus da Europa Oriental. Daqui a pouco eu conto uma. Mas, na verdade, é assim. Os meninos iam para a sinagoga, na Europa Oriental, muito cedinho. Muito cedinho.
e iam lá e colocavam tefilim nos dias de semana. Depois eles tinham que voltar para casa e mostrar o braço, senão não ganhava café da manhã. Isso é uma historinha, tá? Mas o que você está perguntando, Ruth, bate com a ideia de que é justo, é apertado, mas não é o sírio. Não é algo para martirizar, para gerar sofrimento. Mas deve ser apertado até porque senão ele cai, porque ele está preso aqui na parte superior do braço. A lei da gravidade vai fazer com que ele caia. Ele tem que ser muito bem preso aqui, rodar com pressão no braço. Então, gera uma pressão, apenas uma pressão. Não tem nada de apertar, de machucar, de martirizar. Não. Tá? Voltando. Obrigada. Como diz o nome, eles são dois. Tfilá, um, tefilim, dois. Mas tfilá é oração. Então, ele recebe nome de oração. Tá? O plural dele, tefilim, é diferente do plural de tefilá, oração. Mas é a mesma palavra. Então, um é posto no braço. Quem é destro é na esquerda. Os canhotos podem pôr na direita. O outro na cabeça, entre a nuca e a testa. Dentro deles, tá? Tem couros, desculpa, na lateral, na parte interna deles, tem trechos de couro que ficam caídos na lateral da cabeça, no da cabeça. E o do braço vai rodando e sendo preso no braço, chegando à mão. No final, tem um sinal feito na mão. Geralmente, esse sinal varia, tem variantes no judaísmo, ou no braço, logo no começo, onde prende a caixinha, ou na palma da mão, é feita uma letra Shin, com três hastes, com três pontas, tá? Um Shin. Vocês querem saber o que é um Shin? Isso aqui é um Shin, mas esse é um Shin incomum. Ele tem 4 braços, olha, 1, 2, 3, 4. Não se escreve assim, não tem, porque quer simbolizar algo superior, que é Deus. Um dos múltiplos nomes de Deus é Shaddai, que é uma sigla. Sigla o que é? A primeira letra de 3 palavras se junta e faz uma sigla. Então, por exemplo, Estados Unidos, USA, United States of America, USA. Brasil, você põe BR, né? Para dizer que é Brasil. Banco Nacional de Habitação, BNH. Né? Então, Shaddai é o nome de Deus, mas é uma abreviação de Shomer, guardião, Delatot, portas, Israel, de Israel. Mas isso aí é a porta do quê? É a porta do espírito do ser humano. Tá? É a porta do espírito. Porque o Shin vai aparecer na Mezuzá também, que a gente fala em seguida. E é a mesma alegoria, a mesma lembrança da presença divina, da Shekhinah. Tá? Muito bem. Então, esse é o tefil colocado assim. Então, eu já tinha posto essa foto desse jovem aqui, que parece ser um soldado, provavelmente. Ele está com uma kippá na cabeça e ele está com o tefil de cabeça, aqui, a ponta do tefil aqui, ele vai até a nuca e da nuca cai um fio do lado direito e um fio do lado esquerdo. Olha aqui os outros. Está preso na testa, é preso do outro lado na nuca, cai do lado direito, cai do lado esquerdo. E o do braço se vê melhor na terceira foto. Ele está bem apertadinho aqui, mas aqui não tem um shin. Poderia ter um shin aqui. 7 voltas entre o cotovelo e o pulso. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu acho que estou vendo 8, mas tudo bem. E aqui, tem um shin, que é o Shaddai, Shomer Delatot Israel. Aqui tem 3 anéis que são superpostos.
E esses anéis recordam um trecho de um profeta que chama Oséias, que ele fala sobre desposar, tá? Que Deus desposou o povo de Israel, que é uma espécie de relação amorosa entre Deus e Israel. Então, esse trecho é lido, e você. E eu vou te noivar, eu vou te desposar, né? Você coloca aqui falando desposar com piedade, com justiça, etc, etc. Esse é o tefilin. Tefilin repleto de simbolismos. Depois, quando se tira no sentido contrário. Então, a última coisa que você pôs são as voltas da mão. Você tira e enrola na palma. Depois você tira o da cabeça, que é a segunda coisa que você põe, e depois você tira do braço. Tá? Dentro da caixinha de couro, tem pequenos pergaminhos. Como vocês viram, o tefilin da cabeça tem 4 compartimentos internos, que a gente por fora vê os risquinhos. Nesses 4 compartimentos tem 4 pequenos pergaminhos. Já no do braço, todos esses 4 textos estão escritos num pergaminho só, super comprido, fino e comprido, para ser enrolado, dobrado, enrolado bem e colocado na caixinha do braço. Uma época, quando eu lecionava, eu tinha um tefilin que foi considerado estragado, né? E nem estava, mas eu tinha um tefilin que eu podia mostrar como era no interior, mas isso aí desapareceu, talvez possa estar na minha casa de Curitiba. Tá? Então, tem 4 pergaminhos no da cabeça e os mesmos 4 num texto só no braço. Tá? O que são esses textos? São 4 textos que falam dos tefilin. 3 deles estão enunciados aqui. Ó. Êxodo 13:9, Deuteronômio 6:8 e 11:18. Então, esses mesmos estão dentro do tefilin. Agora, vocês vejam aqui. Ó. Aqui tem 4 linhas, estão 4 pergaminhos colocados aqui dentro da caixa. E aqui um só contendo os mesmos 4 que estão aqui. Acho que ficou claro, né? Então, ao que diz aqui, aqui tem os trechos, eu esqueci que eu tinha posto isso. Aqui estão as 4 passagens. No cubo da mão, no do braço, todas as passagens estão escritas em um só pergaminho, o cubo colocado na cabeça, sheldrosh, contém 4 compartimentos, cada um com um pedaço separado do pergaminho, no qual foi escrita uma das 4 passagens. O motivo para a diferença do número de pergaminhos é desconhecido. Tá? Então, Êxodo 13, Êxodo 13, 11, 16, Deuteronômio 6, 4, 9, Deuteronômio 11. Aí estão os trechos. Dúvidas? Dúvidas? Ok. Ele é de exclusividade masculina, né? O tefilin. Novamente, nas sinagogas modernas, as mulheres já têm acesso a isso, dependendo da sinagoga. Aqui vocês veem uma foto do pergaminho do braço, que não cabe tudo aqui, ó. Tem o primeiro trecho, o segundo, falta o terceiro e o quarto. E aqui os da cabeça. Um pergaminho, segundo, o terceiro que é menor e o quarto, separados, tá? Isso aí eu não conseguiria se não existisse uma coisa chamada Google, né? Imagens. Você sabe o que você quer procurar, você acha tudo, né? E para conseguir foto disso, eu não teria. Como eu falei, eu tinha um desses daí, mas há muito tempo atrás eu já não tinha mais. Mas então vocês veem exatamente como é que tá, como é que é. Mezuzá. Bom, mezuzá é aquela caixinha que tem na porta da entrada da casa de um judeu. A fonte é o Deuteronômio 6:9. Reparem, Deuteronômio 6:9
Aqui também, ó. Porque fala do tefilim e da mezuzá. Tá? Então, eles estão acoplados um ao outro. Tá? E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Novamente, lembrar que Deus está presente. Tá? O judeu faz todo dia 3 vezes uma oração que chama Shema Israel, escuta Israel. Reza da manhã, reza da noite, reza ao dormir na beira da cama. Tá? Essas 3 rezas é o Shema, é a mesma reza, e nelas fala de tefilim e de mezuzá. Ou seja, é super lembrado. E a continuação fala de talit. Tá? Isso na reza da sinagoga, na reza para dormir não tem o talit. Significa de que esses 3 símbolos são os símbolos chaves do judaísmo desde a época bíblica e continuam sendo. Não significa que não haja outros. Tá? Então, a mezuzá, novamente, é um pergaminho colocado no portal da casa. Nós vemos mezuzó diferentes, dá para entrar nas sinagogas, na internet e achar. Mas olha aqui, esse aqui tem uma mezuzá artesanal com uma menorá de 6 braços, uma estrela de Davi, que é um símbolo mais moderno, e um shin normal com 3. Aqui tem Shin, Dalet, Yud, Shaddai, que é a sigla do nome de Deus. Significa que ao entrar, e aqui não dá para ver, tá, né, nesse aqui, mas também tem o Shin, tá? Mais difícil de ver, ela é decorada de outro jeito. Dentro dessa metálica, dentro dessa de cerâmica, todas elas têm um pergaminho mais ou menos desse tipo aqui, que fica enroladinho, tá? Então, ela é colocada em ângulo para dentro, como está essa aqui. É colocado o lado de cá tá para fora e o lado de cá tá para dentro. Ou seja, direcionando para dentro de casa. Tá? Você vê, essa aqui está ondulada, direcionando para dentro de casa. Cheio de inseto aqui. Tá, vamos lá. Vamos usar um pequeno pergaminho escrito com versículos da Bíblia. Ela é enrolada, introduzida em um invólucro e presa no batente da porta. A Bíblia manda que cada lar judaico tenha uma mezuzá colocada no batente de sua porta. Está dizendo assim, Deuteronômio 6:9, que está dentro da mezuzá também. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. É dupla finalidade. Ela vale para dentro e para fora, tá? Então, lembrete das leis de Deus para praticar elas e a lealdade do judeu para com o povo judeu. Ela serve para te sacralizar o teu espaço e o espaço externo da tua casa. É olhando para ela ao entrar, o judeu toca nela, não precisa beijá-la, mas os judeus beijam. Os judeus metem a mão na boca e beijam a mezuzá. Época de Covid não pode fazer isso. Tá? Na verdade, o certo é só olhar para ela, não precisa tocar nela. Mas se for tocar, tocar nela e na boca, e não ao contrário. Porque senão ela fica realmente para se contagiar. Mesmo em época não de Covid. Aqui, um judeu pregando... Eu posso comprar uma para mim? Uma mezuzá para minha casa? Se você abrir o site, não estou dizendo que é a única opção, estou dizendo que isso aí eu sei que é feito pela internet. O Jairo Friedli, que eu e a Ida conhecemos de longa data lá de Santo André, ele abriu uma editora e que vende também objetos religiosos, que chama editora Sefer. Sefer quer dizer livro. E você pode comprar pela internet, mas se você viver em uma região onde tem lojas de artefatos judaicos, você pode encontrar talvez mais barato. Aí é uma questão de procurar. Mas o que vale na mezuzá não é a caixinha ou o pergaminho.
E aí tem uma briga, uma polêmica muito grande. Por quê? Para os judeus ortodoxos, só pode ser um pergaminho mesmo, couro de carneiro, escrito à mão por um escriba. E isso custa caro. Pensei nisso. Já algumas pessoas podem simplificar isso. Fazer um xerox ou comprar um texto escrito, mas num print, numa impressão, até de boa qualidade, que esteja bem limpo, bem nítido, e usar. Aí vai, claro, da fé de cada um. Como se olha para a mezuzá, porque a mezuzá pode ser olhada como um amuleto protetor que vai evitar maus olhados, que vai evitar que entre ladrões e tudo mais. Ou ela pode ser olhada como um símbolo da unidade de Deus, da sacralidade da família, da sacralidade do mundo. E aí não faz diferença, é percepção. Para isso eu conto um midrash. Midrash é uma lenda talmúdica. Uma lenda talmúdica é a seguinte: não está na Bíblia isso, tá? Lenda talmúdica, como diz, é uma lenda, não é uma narrativa do texto bíblico. O pai de Abraão era um fabricante de imagens, de ídolos. Ele era um grande artesão e ele fazia ídolos de todo tipo. E o Abraãozinho, vou fazer a brincadeira aqui, falar meio irônico, o Abraãozinho era um menino muito inteligente, ele se deu conta, tá? Ele se deu conta de que havia uma coisa diferente do que aquelas imagens. Ele não considerava que aquelas imagens fossem uma coisa sagrada, tá? Aparece aqui notícias do WhatsApp, aqui na lateral, aí notícia que não sei quem foi entubado. Ai, meu Deus. Ai, credo. A gente não consegue. Não, é que o WhatsApp está acoplado aqui ao computador. Posso falar uma coisa? Só um minuto. Pode, mas deixa. Não quer deixar eu acabar a história? Não, tudo bem. Fala. Muito rápido. Ô, Ruth, eu mandei no seu WhatsApp, depois você olha, eu mandei a reza, eu mandei como que você coloca a mezuzá também na sua batente, eu já tinha isso pronto, tá bom? É só isso. Obrigada, Edinha. Eu vou comprar uma para mim. Então, pessoal, o Abraãozinho está na loja e o papai sai, e o Abraãozinho pega e quebra todos os ídolos, e só deixa um bem grandão. Aí o pai chega e fala: o que aconteceu aqui? Entraram aqui ladrões, vândalos, sei lá o quê. Eu, não, pai, eu fui servir comida para os ídolos e os pequenos todos correram e se atiraram na comida e comeram. E o grande ficou muito irado com isso, porque não sobrou para ele. E ele pegou um porrete e quebrou todos os outros. Mas como que é possível isso, Abraãozinho? Eles não se mexem. Fui eu que fiz eles não se mexem. Mas se eles não se mexem, como é que eles são os criadores do céu e da terra? Ou seja, a gente pode ser místico, mas também não precisa ser rigidamente acoplado a regras e normas. O importante da mezuzá é o que ela significa e como você se relaciona com esse significado. O pergaminho escrito, manuscrito, é uma escolha legítima, mas eu acho que isso não é fundamental, mas é um olhar. Bom, vamos continuar. Então, o símbolo da mezuzá remonta à Bíblia, identifica uma residência judaica. Ao entrar, ao sair, nos lembramos de A, Deus. B, sacralidade do nosso lar. C, a necessidade de agirmos em prol do mundo melhor. Isso é o que é importante na mezuzá. Tá? O pergaminho usualmente é utilizado, é o comum, é o tradicional, e um escriba redige com uma letra minúscula. E os judeus ortodoxos são muito preocupados com esse pergaminho estar deteriorado e que está apagado uma letra ou outra.
Tá? Então, eles fazem inspeção e tudo mais. O Rabino Maimônides, que é um grande filósofo e rabino medieval, numa obra dele chamada Yad Hazaká, ele fala: pelo mandamento da mezuzá, o homem é lembrado da unidade de Deus e é incitado a amá-lo. Mas alguns consideram um amuleto que protege. Então, como disse Abraão quando a mulher veio comprar um ídolo na loja dele, ela pegou e falou assim: roubaram o meu ídolo de casa e a casa está desprotegida. Aí ele falou: mas se roubaram o seu ídolo, você quer um outro ídolo para ele também ser roubado? Arruma um cachorro. O cachorro vai ser melhor. Ou seja, não se pode fazer superstição com um símbolo que tem muita espiritualidade, que é muito importante, mas não pode se fazer dele uma coisa supersticiosa. O Maimônides, de certa forma, repete isso. A menorá é o candelabro de 7 braços, iluminava o santuário no deserto e depois em Israel. O primeiro e no segundo templo ela foi colocada iluminando o recinto central. Lembra os 7 dias da criação. Porém, muita gente se confunde com uma outra, que é a Hanukkah, que é da festa de Hanukkah, que é do final do ano... Tem 8, né? Que tem 8 braços. E isso lembra 8 dias que durou a preparação do óleo sagrado que tinha sido profanado no templo de Jerusalém pelos Seleucidas. Então, uma menorá de 7 ou de 6, já explico por quê, é a menorá que tinha no santuário. A Hanukkah está relacionada com uma festa na qual vai se acendendo ou velas ou pequenos potinhos de óleo com pavios, gradualmente, 1, 2, 3, vai em 8 dias, que lembra essa história de Hanukkah. E a menorá era uma peça central do tabernáculo no deserto, do primeiro e do segundo templo, que desenvolveu uma tradição de que não dá, tá? Não deve se duplicar. Então, a menorá, nas sinagogas, passou a ser colocada com 6 braços, porque não, mas que não se pode replicar, porque não temos o santuário. Então, muitos lugares vão entrar numa sinagoga e vocês vão ver uma menorá de 6 braços. Ah, mas ela está capenga. Uma época eu até achei que menorá lá da sinagoga de Curitiba que tinha um erro. E tinha 6 lâmpadas acesas e a do meio sem nada. E aí o rabino me explicou, e eu não sabia isso. A gente não nasce sabendo. Então, a menorá de 6 braços é muito comum, tá? Mas as menorotas artesanais elas vêm com 7 braços. Então, a gente vê aqui menorotas artesanais de vários tipos, metálica, com 7 braços, uma artesanal de algum produto aí com 7, e aqui a gente vê também uma com 7. Mas na sinagoga vocês vão ver muitas vezes com 6. Bom, coisas modernas, tá? Brevemente, só para não perder. Multiplicidade de elementos. A Cabala tem vários outros simbolismos. As pessoas usam pingentes com estrela de Davi, uma estrela de 6 braços, com as 2 letras Het e Yud, que juntando faz 18, e 18 é vida, novamente gerimátria, com tábuas da lei ou os 10 mandamentos, né? E com uma pequena menorá. Então, isso são feitos pingentes, podem ser feitos brincos e tudo mais. Tudo isso é legítimo, porque lembra, são símbolos da tradição judaica, e não há proibição para judeus ou para não-judeus de portar isso aí. Mas um deles vamos comentar, que é a estrela de Davi, que eu acho que ela pode permitir, ela não está na Bíblia, ela não é um símbolo antigo, tá? Mas ela nos propicia algumas reflexões possíveis. Ela está na bandeira de Israel. A bandeira de Israel é como se fosse um talit, aquele chale de orações,
se vocês olharem, ele tem uma coloração azul clarinha aqui, ó. Tá? Então, esse tom aí, esse tchelet, ele lembra o talit, e a estrela de Davi foi introduzida dentro de um talit. Tá? E isso é uma criação de 150 anos, 150 anos, mais ou menos, 130, 150 anos, de um congresso sionista que tinha os judeus estavam rezando, e aí falaram, como é que vai ser a bandeira de Israel? E o cara levantou o talit e falou, essa é a bandeira de Israel. Aí eles pegaram o talit e inseriram primeiro um símbolo, né? E depois optaram, quando criaram o Estado de Israel, colocar a estrela de Davi. Então, nós vemos aqui um pingente, nós vemos aqui um vitral numa sinagoga, aqui um outro da estrela de Davi. Mas só que ela não é um símbolo judaico, ela é um símbolo medieval de origem não judaica. Só que os judeus adotaram ela. Ela entrou, inclusive, na mística, na cabala. Então, um judeu... Desculpa interromper de novo, Sérgio. Não, tudo bem. Mas mesmo depois que a estrela virou um símbolo até de dor, né? Porque ela foi um símbolo que marcou o povo judeu durante o Holocausto, né? Eu fico sempre pensando nisso, porque ainda hoje é um símbolo do povo, né? Mesmo porque ele lembra dor, ele lembra uma coisa muito ruim, né? Pois é, mas a marca feita pelos alemães foi feita porque era um símbolo judaico. E os judeus podem ter sofrido a partir das estrelas amarelas, mas a estrela, dentro de um share ritual, já era um símbolo judaico, pelo menos meio século antes, tinha se tornado um símbolo judaico. Então, e outra coisa, eu vou mostrar uma explicação da estrela que vai enriquecer muito o carinho que a gente tem por ela. Um filósofo alemão chamado Franz Rosenzweig, estou começando a ter insetos aqui, eu vou fechar. Ele foi companheiro do Martin Buber e ele criou uma concepção filosófica escatológica no sentido da criação divina. Ele enxergou na estrela de Davi 2 triângulos entrelaçados. Realmente ela tem. Se a gente olhar aqui, ó, tem um triângulo para baixo e um triângulo para cima. Esse aqui, ó, e outro, esse aqui. Então, um apontando para cima, um apontando para baixo. Um para o divino e um para o terreno. E aí o cara teve uma ideia maravilhosa. Esse cara escreveu um livro. Depois eu vou mostrar uma cópia do livro. O livro não é um livro agradável, palatável, mas é interessante a ideia que tem nele. É um livro com muitos detalhes de filosofia e tudo mais. Enxergando 2 triângulos entrelaçados, ele pensou assim: o primeiro tem o vértice superior, ou seja, ele aponta para cima. Então, em cima, na ponta de cima, está Deus. O outro aponta para baixo. Tá? O outro aponta para baixo. Então, ele colocou o seguinte: no primeiro triângulo, em cima Deus, de um lado o mundo, do outro lado o homem. Deus em cima, o homem de um lado, o mundo do outro. E a relação entre Deus e o mundo, a relação entre Deus e o homem, e a relação entre o homem e o mundo, fazem as sequências. Deus criou o mundo. Então, na ponta de cima está Deus, na ponta de cá, na direita, na minha mão direita, que é essa aqui, está o mundo. Deus criou o mundo. Deus revelou a lei, que seria, Deus contou para o homem o sentido da história, o sentido do mundo, o sentido da criação. E ao homem cabe praticar e aprimorar o mundo, fazer a redenção. Olha aqui, ó, como é que a estrela de Davi está simbolizando. Deus no topo, o homem de um lado, mundo do outro. Tá? Isso aqui é uma variante. Deus criou... tá trocado aqui. Deus criou o mundo, Deus revelou para o homem e o homem aplica a redenção. Eu peguei ela da internet,
e ela não é exatamente o Rosenzweig. Teria que estar invertido. Criação aqui e aqui mundo. Tá? São variantes que aparecem, está cheio dessas coisas da internet. Então, Deus cria o mundo, Deus revela o caminho para o homem fazer um mundo melhor e o homem tem que aplicar. Ou seja, não é passivamente esperar que Deus mande o Messias e nos proteja e nos faça o mundo ficar melhor. O mundo, para ficar melhor, é uma ação humana. Deus deu orientação. É o manual de instruções. O fabricante do mundo é Deus. Ele deu o manual de instruções. O homem não consegue ler, fica lendo um monte de asneira na Bíblia e vendo coisas preconceituosas, coisas misóginas, homofóbicas, racistas e tudo mais, baseado na Bíblia. Meu Deus, que gente que não entende a Bíblia. Isso não é o que Deus quer. Tá? E aqui é o livro dele. Né? Nós estamos se aproximando do final. O livro chama A Estrela da Redenção. O nome dele é esse aqui, ó, Franz Rosenzweig. Tem esse livro traduzido. Agora vamos fazer uma revisão final. Tá? Eu peguei aqui de propósito um judeu ortodoxo que tem algumas coisas adicionais. A kippá, que é o solidel. É um símbolo novo, tá? E que diz que tem alguém para cima. Tem alguém para cima. Tá? É a tampa, é a cobertura do prédio que tem algo para cima. Depois, peot, que a gente não falou, que o judeu ortodoxo traz umas peias aqui a partir da lateral aqui da cabeça. Depois, o tzitzit, que falamos, do talit, que falamos, e os tefilim, que falamos. Então, dá uma ideia. E nessa imagem aqui de um judeu ortodoxo, todo paramentado, com talit, com tefilim, ele tem um talit katan também por baixo da roupa, tá? A gente termina, né? Aqui as referências. O livro do Alfred Kollach, se a Ida quiser compartilhar, eu mando e ela compartilha para quem tiver interesse. Ele é um livro que está publicado em papel, é vendido, e eu, como um bom pirata, tenho cópia dele, se quiserem. O da Schlesinger é um livro, como vocês veem, de 51, e teria que fazer PDF dele. E eu tenho alguns artigos que servem de ajuda para isso. Seria isso. Agora vamos abrir para perguntas, tipo 10 minutos, quanto for necessário, e vamos encerrar. À vontade para perguntas. Quem for perguntar, liga a câmera e liga o microfone. Eu quero perguntar se tem... Bom, primeiro, obrigada pela fala. Não veio todo mundo, mas eu vou passar o áudio. Ida, desliga a gravação agora.